Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é José Benito, professor de História do canal Ideias Soltas ao Vento, um canal que a gente tem no YouTube. A gente pede que você siga, que dê o like nos vídeos, que se inscreva, compartilhe os vídeos. Esse vídeo vai ser bem breve, é só para tentar dar uma resposta da mentira que essa grande rede de desinformação bolsominion solta a partir do momento que é descoberto os absurdos gastos, os aparentemente injustificáveis. Aparentemente eu estou sendo cauteloso, mas para mim são totalmente justificáveis, gastos do governo durante o governo Jair Bolsonaro com cartão corporativo da presidência da República. Essa rede de mentiras, de passação de pano, está tentando convencer a gente de que esses valores exacerbados, por exemplo, 500 e tantos mil gastos em padaria, desses 500 e tantos mil, 300 e tantos mil numa única padaria, 110 mil num único dia, num quiosque de fundo de cidade em Roraima, né, que produz quentinhas a R$ 50, ou seja, teriam sido pagos em torno de 3 mil quentinhas, as mais caras do quiosque, se ele só vendesse essas quentinhas mais caras de frango num único dia, além de outros gastos absurdos com hotel e tal. O que o governo está dizendo, os bolsominions, graças a Deus o governo não são mais eles, estão dizendo que não, estão dando os valores de todos os gastos da União com o cartão corporativo da Presidência da República e dos órgãos a ela vinculados, no caso de ministérios. Então não seria absurdo. Olha, essa justificativa, primeiro, ela morre de saída pela própria natureza dos gastos. Se eu gasto 1 milhão e tanto num único hotel, no Guarujá, como é que eu vou dizer que esse gasto é de todos os ministérios, com órgãos em todos os espaços? Se eu gasto 300 e tantos mil numa única padaria, como é que eu vou justificar esses gastos como eles sendo gastos concentrados de todos os ministérios, de todos os órgãos vinculados à presidência da República? Se eu gasto 110 mil num único dia, numa biboca de beira de estrada em Roraima, como é que eu vou dizer que são todos os ministérios? Então, eu vou deixar aqui algumas informações. Como eu disse, eu sou José Benito, além de professor de História, eu sou servidor público e já fui gestor por breve tempo de um cartão corporativo. E vou explicar em linhas bem gerais, eu não sou especialista no assunto, mas eu lidei com o assunto na prática, como funciona o cartão corporativo. Então, o cartão corporativo é uma maneira de se gastar uma parte diminuta da verba de cada órgão, de cada ministério, de cada instituto, de cada fundação, uma parte diminuta para situações extremamente especiais. Então, a primeira coisa, não existe um cartão único, não existe uma prestação de contas única. Assim como acontece com todas as despesas de todos os órgãos, de todos os ministérios, de todos os institutos de pesquisa, das universidades e dos hospitais, esses órgãos possuem orçamentos individualizados. E o gasto com cartão corporativo é parte desses orçamentos, autorizações públicas para gastos a cada ano. Então não existe um cartão corporativo único e os órgãos são responsáveis por gerir o orçamento que é dado para eles e por prestar contas. Então, quando eu vou, como a imprensa foi, pela lei de acesso à informação, né, informações que tinham sido postas na minha lógica totalmente de forma ilegal sob sigilo por Bolsonaro, porque são recursos públicos, o gasto com recurso público não pode estar sob sigilo, mas quando as pessoas conseguem, aparentemente foram liberados o acesso a essas contas pela lei de acesso à informação, eu posso pedir sim o gasto geral da União com cartão corporativo, mas eu posso pedir por órgão, e aí quando eu peço por órgão, o cartão da Presidência da República é o cartão da Presidência da República. O cartão do Ministério X é do Ministério X, do órgão Y é do órgão Y. Como eu disse, eu sou servidor público e durante um tempo eu geri um dos cartões do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que é um órgão pequeno, de orçamento pequeno, mas que tem cartões corporativos porque ele desenvolve ações educativas, ele tem um campus extremamente complexo e histórico para ser gerenciado, então tem uma parte da verba do orçamento que pode ser gasta via cartão corporativo. Então como é que funciona? A minha instituição, como qualquer ministério, como a Presidência da República, tem uma verba para gasto com cartão dela. Pode ser um, pode ser dois, pode ser 3 cartões, mas ela tem aquela verba global ali para gastar ao longo do ano. X mil reais, X, sei lá, dependendo do tamanho, né? Mas na Presidência da República parece que são milhões de reais. E essa verba, ela é dividida entre os cartões dessas instituições, que funciona como um cartão pré-pago. Então, em determinado momento, para um determinado período de 90 dias, o cartão X tem 5 mil reais, o outro tem 10 mil, ou seja, dentro
da métrica máxima do que foi previsto no orçamento, que é sempre um valor mínimo, ou deveria ser. E esse cartão corporativo ele só pode ser usado em situações especialíssimas. Então vamos supor, né, eu vou falar da minha experiência. Eu trabalhava com atividades educativas, então era preciso produzir um aparato educativo que requeria um tipo especial de tinta, que não adianta comprar em muita quantidade, ou que requeria um tipo especial de equipamento eletrônico, que não podem ser caros, não podem ser valores absurdos, há limites, né, inclusive que são os limites da lei de licitação, não podem ser produtos correntes da instituição, eu não posso comprar uma lata de tinta, né, em tese, uma lata de tinta, perdão, eu não posso comprar uma resma de papel, que é algo corrente, caneta, eu não posso comprar uma tinta para pintar o prédio, não é para fazer uma grande obra, é para situações específicas, não correntes daquela instituição. Eu, sinceramente, não me lembro, inclusive, da possibilidade de compra de comida, mas eu creio que é possível dentro dessa lógica de sanar situações emergenciais. Então vamos dar de barato que é possível comprar comida. Então a Presidência da República pode sim comprar comida dentro daquele limite, e quando esse limite de gasto é atingido no cartão, o gestor do cartão, que tem que ser um servidor público, ele tem que prestar contas. E a prestação de contas é nota a nota. Por isso que a gente está vendo nas contas da Presidência da República as notas estranhas, com valores estranhos, repetidos. Outra coisa, que já é algo proibido, você não pode fazer várias compras no mesmo órgão, na mesma firma, com cartão corporativo. Isso aconteceu no cartão da Presidência da República. E o desespero dos ex-membros do governo Bolsonaro e do Bolsonaro é porque isso tudo é público. Então, quando você acaba o dinheiro, acaba de gastar aquele teu valor, né, dentro de um prazo legal determinado, você tem que prestar contas. Você precisa ingressar com todas as notas e explicar essas compras, essas ações de cada nota. Então, por exemplo, você tem um relatório de gastos, comprei isso, gastei com isso, meu cartão. E dentro eu vou dizer, comprei isso para realizar atividade tal, comprei aquilo. Você discrimina, você produz um relatório. E é preciso que isso seja olhado com lupa. Eu vou lembrar de uma situação um tempo atrás, que foi uma situação extremamente infeliz na imprensa. Pegaram quando o cartão corporativo começou a ser usado, e eu volto a dizer, ele é um bom instrumento, tem controle, é público, todo mundo acessa, não é muito dinheiro, menos da Presidência da República, pelo visto. Ele permite que você veja tudo. Então, há um tempo atrás, uma pesquisadora, se eu não me engano, da Fiocruz, comprou um pênis de borracha, porque ela fazia atividade de educação sexual e usava aquilo para ensinar como colocar um preservativo, enfim. Ela justificou, ela colocou a justificativa. Mas aí alguém pegou só a tabela de compras e desgraçou a vida dela durante um tempo na imprensa, na grande imprensa. Como é que ela se defendeu? Como é que ela provou? Porque ela tinha uma prestação de contas, ela tinha um projeto no qual aquilo tinha um uso determinado. Então não existe isso de usar cartão, e parece que é isso que aconteceu com a Presidência da República, usou cartão como se fosse um cartão individual nosso, que a gente usa para que quer, para comprar comida, para fazer festa, para ir para hotel. Só que a gente, como indivíduo, com o nosso dinheiro, a gente pode fazer o que quiser, mas com dinheiro público é preciso ter regra, é preciso ter transparência. E agora a gente percebe porque, de uma forma extremamente antirrepublicana, Bolsonaro tentou esconder essas despesas. Porque ele usou o cartão como se fosse dinheiro dele. Como ele fez com o salário de assessores com a rachadinha, como a gente, né, suspeita-se que ele fez, como se suspeita do gasto de combustíveis, como com o gasto com o uso da residência, né, com o auxílio moradia que ele recebeu e falou que usava para comer gente. Ou seja, Bolsonaro, mais uma vez, aí agora instalado na Presidência da República, usa seu pensamento tacanho, antirrepublicano e, por que não dizer, criminoso, no sentido de se apropriar de recursos públicos que precisam ter um destino público. O cartão corporativo não é para satisfazer o desejo do presidente por padaria. Aliás, que desejo louco, mais de 300 mil reais numa padaria só, ou numas férias de fim de ano. Então, esse vídeo, para terminar, que já está ficando com 10 minutos, é para dizer que não existe isso de, ao pedir as contas do cartão corporativo da Presidência da República, estejam ali as contas de todos os cartões corporativos. Instituições públicas, as milhares de instituições públicas que existem, de órgãos com seus CNPJs, possuem orçamentos, instrumentos de gasto e de controle individualizados. Bolsonaro e sua equipe precisam explicar gastos inexplicáveis e não dizer que é todo o governo que fez, porque isso é uma grande mentira. Basta pegar, repito,
pedir publicamente a qualquer órgão a prestação de contas de seus cartões corporativos.